A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos aqui na continuidade da 12ª aula do curso básico de discipulado promovido pelo Ministério Pescadores de Homens. Estamos muito felizes porque estamos cumprindo aquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Espalhar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor com fidelidade, onde o homem não pode se vangloriar, porque o homem não tem glória nenhuma, mas que toda a glória seja do Senhor, porque assim é, e pela sua vontade, que nós possamos mesmo compreender, Senhor, as porções da tua palavra revelada. Esse é o propósito do nosso curso, levar a muitas pessoas aquilo que nós vamos aprendendo de acordo com a palavra de Deus e somente com a palavra de Deus. Essa 12ª aula, hoje, nós vamos fazer, dar entrada, vamos assim dizer, no campo da evangelização. A aula, como todos nós sabemos, tem um tema macro, que é o Evangelho e a evangelização. Nós já, em aulas passadas, falamos sobre o Evangelho e também sobre os 3 passos para a salvação, consistentes em reconhecimento do pecado, arrependimento e confessar Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora vamos avançar para a prática de tudo que aprendemos, a evangelização. O que é a evangelização? Advertimos, irmãos, que a evangelização não é algo isolado, que tem significado em si próprio, mas decorre do Evangelho, das boas novas e da sua compreensão, conforme os conceitos que já estudamos, que todos eles emanam da palavra de Deus. Guardem sempre essa definição. Evangelização é o Evangelho em ação. Podemos também defini-la como a manifestação prática do poder de Deus. Evangelização, irmãos, não é levar palavras positivas, de autoajuda, palavras alheias à Bíblia, nem mesmo palavras selecionadas da Bíblia fora do seu contexto. Também a evangelização não é transmissão de energia cósmica, da vontade humana, de esforços, por melhores que sejam, para se atingir um ponto de satisfação pessoal, etc. Na doutrina, temos que J. Mac Stiles, esse livro aqui, Evangelização, como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local. Editora Vida Nova, página 29, nos ensina. Então aqui nesse livro nós podemos aprender o seguinte: como podemos saber quando a evangelização está acontecendo? Bem, a resposta depende de como a definimos. Definir evangelização de acordo com a Bíblia ajuda a alinhar nossa prática evangelística com as Escrituras. Eis a definição que tem me ajudado bastante ao longo dos anos. Estou citando aqui o autor J. Mac Stiles. Diz o autor: evangelização é o ensino do Evangelho com o objetivo de persuadir. E mais adiante o autor explica: a Amplified Bible talvez expandisse minha definição da seguinte maneira: evangelização é o ensino. Aqui o autor faz uma amplitude, da definição que ele citou.
Então ele diz assim: evangelização é o ensino, entre parênteses, anúncio, proclamação, pregação do evangelho, entre parênteses, mensagem de Deus que nos conduz à salvação, com o objetivo, abre parênteses, entre parênteses, esperança, que é o objetivo, esperança, desejo, meta, de persuadir, entre parênteses, convencer, converter. E o autor, em seu livro, explica minudentemente as palavras principais da definição: ensino, evangelho, objetivo e persuadir. Então, irmãos, quem quiser se aprofundar mais, né, nesse livro maravilhoso sobre evangelização, certo? É só buscar, né, o livro e, no momento em que achar oportuno, ler a profundidade do que o autor fala. Por sua vez, ainda na doutrina, J. Pack, no livro Evangelização e a Soberania de Deus, se Deus é soberano na salvação, por que evangelizar? Segunda edição, Editora Cristã, página 35 e 36. Leciona. Então nós vamos ler aqui, no caso, o que o autor J. I. Packer fala sobre a evangelização. Então diz o autor: o que é evangelização? Poderíamos esperar que os cristãos evangélicos não precisassem mais perder o seu tempo discutindo essa questão, levando em conta a ênfase que os evangélicos sempre e com toda a razão costumam atribuir à supremacia da evangelização. Seria natural presumir que todos estamos perfeitamente de acordo sobre o que é evangelização. Todavia, de fato, muito da confusão nos debates dos dias de hoje sobre a evangelização surge em decorrência da falta de concordância quanto a esse ponto. A raiz de toda a confusão pode ser expressa em uma só sentença. Ela encontra-se em nosso mais comum e persistente hábito de definir a evangelização em termos não de uma mensagem anunciada, mas de um efeito produzido em nossos ouvintes. Note, ainda é o autor falando, a título de ilustração, a famosa definição de evangelização que o Comitê de Arcebispo da Igreja Anglicana apresentou no seu relatório sobre a obra evangelística realizada pela Igreja em 1918. Evangelizar, declarou o comitê, é apresentar a Cristo Jesus no poder do Espírito Santo, de tal forma que os homens venham depositar a sua confiança em Deus, por meio dele, e venham a aceitá-lo como seu Salvador e servi-lo como seu Rei na comunhão da sua Igreja. Essa é uma excelente definição em vários sentidos. Ainda é o autor falando. Ela declara de modo admirável o objetivo e o propósito do empreendimento evangelístico e elimina muitas ideias inadequadas e enganosas a esse respeito. Ela deixa claro, para começar, o fato de que evangelizar significa declarar uma mensagem específica. Glória a Deus por isso. Então, com essa doutrina que nós trazemos à baila, podemos já aprender que a evangelização é uma mensagem anunciada, e a mensagem não é algo criado pelo humano, pela mente humana, pela invencionice humana, pela vontade humana, mas sim decorrente da Bíblia, ou seja, do propósito da palavra revelada. Com estas notas introdutórias, passemos a Romanos, aqui na Bíblia, carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 13
a 15. Prestem bem atenção, irmãos. Diz assim, carta aos Romanos 10, 13 e 15. Por quê? O apóstolo Paulo escreveu: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, já nos dedicamos anteriormente sobre a importância da evangelização, da sua necessidade. Foquemos agora no texto que igualmente nos dá o sentido da importância da evangelização. Como se pode depreender no texto bíblico citado agora, há 6 estágios da evangelização em sequência, segundo o apóstolo Paulo. Prestem bem atenção, pode escrever aí no caderno. Ser salvo, ele começa o texto dele falando exatamente: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ser salvo, invocar, é preciso invocar, crer, ouvir, pregar, enviar. Esses são os verbos nucleares da evangelização aqui. Começando então na ordem inversa. Quem enviou? Nós entendemos ali no final que é preciso, o primeiro passo, que é enviar alguém a pregar o evangelho. Então, quem enviou? Ou quem determinou? Vamos respondendo de logo, abreviando, né, a nossa compreensão. Jesus, conforme o ID. A Bíblia, Mateus 28 e Marcos 16. Então, quem enviou? Jesus. Quem são esses pregadores? Sendo uma ordenança de Jesus, todos os cristãos são os pregadores. Todos os convertidos são os evangelistas. Não se trata de dom, nem de chamado. O chamado já ocorreu há mais de 2000 anos. E quem são os ouvintes? Segundo Marcos 16, 15, todas as criaturas de todo o mundo. E quem creu ou crerá? Os que ouviram, de acordo com o agir do Espírito Santo, em conformidade com a vontade de Deus, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quem invocará o nome do Senhor? Os que creram. Os que creram. Essa é a genuína invocação. E finalmente, e quem será salvo? Os que invocarem o nome do Senhor. Interpretando essa passagem, ensina C. Marvin Patt. Nós temos utilizado muito este livro porque são comentários positivos sobre a carta aos Romanos. Ele diz aqui na página 207, nós vamos ver agora na página 207, esse livro aqui, diz assim: os versículos 14 e 21 especificam os passos do processo de salvação, recém-mencionados em 10, 12 e 13. Apresentei a sequência lógica desses passos no esboço acima. Aqui seguimos a sequência exegética, que por meio de uma série de perguntas retóricas inverte a ordem do processo. Viu que nós
fizemos a inversão para mostrar essa sequência exegética. Então continua o autor Marvin Patti. A citação de Isaías 52:7 lembra a promessa divina de restaurar Israel do exílio, que é para das maldições da aliança. De acordo com Paulo, essa boa nova é a restauração espiritual em Cristo, as bênçãos da nova aliança, conforme Romanos 1:2, 2 e 1:16. Observemos que, fecham-se aspas, digo eu, observemos que o autor se refere a Romanos 1:16, aquilo a que nos reportamos na aula introdutória sobre o Evangelho, ou seja, quando o apóstolo Paulo escreve e diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O autor John Stott, por sua vez, no mesmo livro que nós estamos utilizando, porque também trata da mensagem de Romanos, na página 346 e 347, ele esclarece: se invertermos a ordem dos 6 verbos, lembra que eu falei dos 6 verbos, usados por Paulo aqui, veremos a essência do argumento. Prestem bem atenção a isso aqui, irmãos, o que diz o autor John Stott. Não esqueçam disso. Cristo envia os seus arautos, os seus mensageiros. Os arautos pregam. As pessoas ouvem. Os ouvintes creem. Os crentes invocam. E aqueles que invocam são salvos. E a lógica que leva Paulo a ser tão inflexível em defender a necessidade de se evangelizar parecerá ainda mais forte se essas etapas mencionadas forem colocadas de forma negativa e se cada uma for vista como essencial em relação à outra. Senão, vejamos, a menos que certas pessoas sejam comissionadas para a tarefa, ou seja, enviadas, não haverá pregadores do Evangelho. Se o Evangelho não for pregado, os pecadores não ouvirão a mensagem nem a voz de Cristo, a não ser que eles a ouçam, nunca crerão nas verdades de sua morte e ressurreição. A menos que creiam nessas verdades, elas não invocarão o Senhor. E se não invocarem o seu nome, nunca serão salvos. Que lição dada por John Stott aqui, nessa interpretação exegética da Bíblia, dessa passagem que nos é tão cara em relação à pregação, à disseminação da palavra de Deus. Irmãos, dito isso aí, eu quero entrar agora num tópico sobre a obrigação de evangelizar. Acho muito oportuno, muito necessário que todos nós tenhamos essa consciência espiritual sobre a obrigação de evangelizar, porque ainda existem pessoas perdendo tempo em divagações, em digressões, tentando justificar a não necessidade de pregar o Evangelho de Jesus. É incrível isso. E isso parte de pessoas que dizem ser crentes. Mas vamos ver aqui, nesse tópico sobre a obrigação de evangelizar, razões para isso. Não são razões dadas por homem, não é esse evangelista, né, que faz, né, por querer aflorar a sua própria vontade. Obviamente que não. Como desde o início do curso nós dissemos, nós seguimos a palavra de Deus à risca. Então assim, todo cristão remido, filho de Deus, salvo, com a conversão, lembra-se que nós estudamos sobre conversão,
recebe responsabilidades espirituais, como orar, ler a palavra, meditar na palavra, congregar com irmãos, ou seja, praticar a comunhão, viver a vida em santidade, usar, pois, dos meios de graça, ou da graça. E uma das suas responsabilidades, muitas vezes esquecida pelo crente, é a obrigação de evangelizar. Tendo uma compreensão inicial sobre o que é o Evangelho, e nós já explicamos sobre o Evangelho, podemos responder a pergunta: por que devemos evangelizar? A resposta não poderia ser diferente, decorre da Bíblia. Vejam, 5 motivos. Vou iniciar com 5 motivos que justificam a obrigação de evangelizar. Primeiro, glorificar a Deus. Romanos 14:8. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Primeira carta de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as virtudes, ou seja, contar, anunciar. Antes, porém, nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então eu citei o primeiro ponto, a primeira razão sobre a obrigação de evangelizar. O segundo ponto, gratidão. Sempre digo que a gratidão é uma das virtudes do cristão. O Salmo 118, primeiro versículo diz: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo 9, também o versículo 1, eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, contarei todas as tuas maravilhas, ou seja, anunciarei. Uma terceira razão, além de glorificar a Deus, de ser grato, é obedecer a Deus, cumprindo a ordem, o mandamento para evangelizar. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, Jesus disse, vão para todo mundo, vão, a ordem de Jesus dada há mais de 2000 anos, vão para todo mundo e preguem o quê? O evangelho. A quem? A toda criatura. Então é todo mundo e toda criatura que devem receber o evangelho. Quarta razão, obedecer a Jesus cumprindo o segundo mandamento. Mateus 22, versículo 39, parte B. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E a quinta razão que nós iniciamos sobre a obrigação de evangelizar é cumprir a missão da igreja. A igreja de Jesus, consistente em conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Então, o propósito do evangelho não é tornar conhecidas as nossas igrejas, as denominações, não. O propósito do evangelho não é fazer com que
pastores, evangelistas e mesmo crentes sejam conhecidos, ou que obtenhamos glória por isso. Esse não é o propósito do Evangelho. Mas sim, a igreja tem como função conhecer a Jesus, por isso que estudamos, por isso que nós nos dedicamos ao estudo da palavra de Deus e torná-lo conhecido ao mundo caído, ao mundo da impiedade, ao mundo da iniquidade, da transgressão, do pecado. A propósito, irmãos, John Piper, aqui, neste livro aqui, Evangelização e Missões, proclamando o Evangelho para a alegria das nações. Aqui uma antologia de sermões editado por Tiago Santos, livro da editora Fiel. Então, na página 9 e 10, enfatiza John Piper. Abre aspas. A maior motivação para a ação missionária é tornar Deus conhecido e levar todos os homens a adorá-lo. Esse é o argumento de Tom Wells, em seu pequeno clássico sobre missões. Então aqui, John Piper faz uma referência ao autor Tom Wells. Nós vamos colocar na descrição do vídeo todos esses autores, né, os textos, as referências. É isso que move, diz ainda o John Piper, é isso que move todo esforço missionário, todo chamado e sacrifício. É o senso da glória e majestade de Deus que deve levar homens e mulheres a deixarem tudo, seu lar, família, conforto, país, cultura, para lançarem-se na tarefa de anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Fecham-se aspas, aqui do livro Evangelização e Missões, John Piper. Dito isto, irmãos, na minha compreensão, a qual decorre da palavra de Deus, pregar as boas novas, digo eu, é o ato mais genuíno de amor ao próximo, a melhor expressão de amor verdadeiro praticada por um servo de Jesus. Essas 5 razões já seriam mais que suficientes para nos convencer acerca da obrigação que temos de evangelizar. Porém, irmãos, não vamos ficar por aqui. Vamos citar ainda outros 8 versículos da palavra de Deus, não menos importantes, e que nos alerta sobre a necessidade intransponível de, como seguidores de Jesus, discípulos, termos que evangelizar. Então, vou citar aqui alguns versículos da Bíblia, como eu disse, com algum comentário a respeito. Vou começar por Atos, o livro de Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Somos testemunhas, pensa bem aí, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Olha lá, irmãos, temos convertidos, pois, autoridade dada pela ação do Espírito Santo, decorrente de Atos 1:8 e Atos 2:4. Nesse caso, que narra sobre a descida do Espírito Santo, Atos 1:8, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ademais, ensina-nos, primeira carta de João 2, quanto a vocês, a unção que receberem dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou
a vocês. E aqui, por fim, ainda nesse primeiro, ainda comentando aqui o Atos 1:8, em que somos testemunha, eu quero citar 1 Coríntios 12:13, que diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. De modo, irmãos, com isso, quero dizer que com a conversão recebemos o Espírito Santo e toda a autoridade para evangelizarmos. Agora vamos ver Atos capítulo 5, versículo 42. Aqui o ensinamento, aqui fala que o ensinamento e a pregação do evangelho não podem ser cessados. Veja aqui, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Agora em Atos 20, versículos 20 e 21, mostrando aqui que o evangelho deve ser anunciado sempre, que é o mesmo sentido do outro, não pode ser cessado. Diz assim: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, jamais, e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ao Evangelho de Mateus, na clássica passagem conhecida como a Grande Comissão. Comissão aí significa exatamente a tarefa. 28, 18, 20. Jesus, aproximando-se de quem? Dos discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, é o idem. Essa aqui é porque a versão que eu estou utilizando, como desde o começo, é a NAA, certo? Mas nas versões demais também, nós encontramos no lugar de vão a palavra ide. E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. É um mandamento. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a promessa maravilhosa de Jesus, que está conosco até o fim dos tempos. Romanos, carta aos Romanos 10, 13 e 15. Nós, inclusive, já citamos no início dessa aula. É sobre a necessidade de se invocar o nome do Senhor para ser salvo. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, vamos verificar aqui também a obrigação de anunciar, ou seja, de proclamar o Evangelho. Diz o apóstolo Paulo: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque aí vem uma consequência: ai de mim se não pregar o Evangelho. Na mesma carta, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4, vamos ver aqui especificamente falando sobre pregando a ressurreição. Diz o apóstolo Paulo: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. É isso que eu faço aqui, irmãos. É isso que todos nós fazemos.
Nós entregamos aquilo que recebemos pela misericórdia de Deus. Então ele diz, antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 15, aqui o apóstolo Paulo enfatiza que somos o aroma de Cristo. Então, assim, a epígrafe é a vitória em Cristo. Diz o apóstolo Paulo, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, olha a responsabilidade aí, irmãos, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Por isso que diz, em todos os lugares, até os confins da terra. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, ou seja, o sinal aí, ó, está havendo o quê? Uma movimentação, uma dinamização do evangelho, ou seja, a dinâmica é a evangelização, como também entre os que estão se perdendo. Para com estes, os que estão se perdendo, cheiro de morte. Mas para com aqueles, ou seja, os que estão se salvando, né, sendo salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Aqui, quando nós pregamos o Evangelho, não estamos vendendo o Evangelho, não estamos comercializando o Evangelho. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Glória a Deus. A mesma carta, 2 Coríntios, agora falando sobre o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Veja a importância que temos, veja a importância de sermos os embaixadores, né, os discípulos, os enviados. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Bem, irmãos, estamos concluindo a aula. Eu quero dar só uma nota aqui sobre a prática, né, da evangelização. Quando eu comecei o curso, eu disse lá que das últimas aulas será depois, né, de aprendermos tantas coisas, de obtermos tantas informações, né, sobre a prática da evangelização. Aí eu coloco aqui, né, escrevi aqui, chegou enfim o momento de se falar sobre a prática da evangelização. Tivemos durante 4 aulas, essas últimas, uma infinidade de informações, né, fora as outras aulas, as quais eu reputo essas informações como os conceitos básicos do evangelismo em face do Evangelho. Hoje vimos sobre a importância da necessidade da evangelização e a obrigação que todos os cristãos têm de evangelizar. E agora? Vamos fazer agora uma reflexão. Vamos respirar um pouco. Já vamos com 40 minutos, quase 40 minutos de aula, e vamos concluir assim. E agora? Qual a aplicação para isto? Sim,
Porque a diferença que promana da sabedoria é o que fazemos com tantas informações. Afinal, quem tiver ouvidos que ouça. Porém, o ouvir é compreensão. Não é ouvir, entrar por aqui e sair por aqui, não. É compreensão, é assimilação. Não é simplesmente a audiência aos sons proferidos. Esses sons que tinem em nossos ouvidos. Não somos uma plateia estática, não somos meros espectadores, né? Uma plateia imobilizada. Nós não estamos amarrados. Todos os crentes sabem, ou deviam saber, né, que devemos pregar o Evangelho. Porém, vem a pergunta desafiadora: saber é realizar? Saber a Bíblia toda é realizar? Em outra reflexão, os crentes estão evangelizando? E ainda de um modo mais específico. Você está evangelizando? Bem, na próxima oportunidade, se Deus quiser, avançaremos sobre a prática da evangelização. E assim vamos fazer o último vídeo da última aula, né? O último vídeo da última aula e assim encerraremos o curso básico, um curso, né, de noções básicas. E agradecemos a Deus por isso, né, por todas as possibilidades que Ele tem nos concedido, pela saúde, né, que nos dá, mas principalmente pela saúde espiritual. Precisamos, irmão, vivenciar a saúde espiritual e só fazemos isso orando, lendo a palavra de Deus, meditando dia e noite no livro santo. E assim, irmãos, Deus nos abençoe, louvado seja Ele, toda a glória a Ele, em nome de Jesus. Amém.